Olá, amigos do canal Espiritualidade. Estava lendo hoje, véspera de São João, uma publicação numa rede social que dizia assim: o que é a festa de São João? Nada mais é do que a celebração da morte de João Batista. João foi decapitado porque pregou a verdade. Quando o ente querido morre, a gente se alegra ou se entristece? Quando celebramos o São João, estamos celebrando não só a morte de João Batista, mas também a mentira e a iniquidade, porque as pessoas que fizeram isso com ele tinham tal prática. E colocaram esta data justamente porque era o aniversário de Herodes, ao qual acatou um desejo da sua enteada e deu a ordem de decapitar João. O ato de fazer a fogueira e pular vem de celebrações pagãs, que celebravam e ainda celebram os deuses estranhos. Em algumas ocasiões, jogavam crianças nas fogueiras para sacrificar ao deus Moloque. Daí vem a tradição pular a fogueira. Agora, tem um tal de não tem nada a ver. Bem, nós estamos hoje, dia 23 de junho, na véspera de São João. Uma festividade, e qualquer um pode fazer a pesquisa através aí das inúmeros sites que tratam do assunto e vão perceber que, na verdade, esse dia de São João não está celebrando a morte do João Batista, mas sim celebrando a vida dele, a vinda daquele que é o precursor, aquele que veio anunciar a vinda de Jesus. É muito interessante quando a gente se depara com esse tipo de informação equivocada, em que as pessoas partem de uma ideia e formulam toda uma teoria para justificar suas crenças ou não crenças, ou para combater as crenças das outras pessoas. De pronto, isso nos leva a pensar o cuidado que nós temos que ter com todo o material que nos chega, com tudo que é publicado, para que a gente não saia por aí reproduzindo informações falsas, né? Quando eu li esse pequeno texto aqui, ele me causou uma estranheza muito grande, porque seria muito estranho, né? Todo mundo que conhece a história de João Batista não conceberia que alguém estivesse propondo uma festividade para celebrar a morte de alguém, mas sim o nascimento. E quando nós vamos fazer as pesquisas, nós percebemos isso. A Igreja Católica, numa época, num período, instituiu essa festividade e escolheu, sim, o dia 24 de junho, porque tinha uma intencionalidade. Segundo algumas fontes, né, eles tiveram a intenção de adaptar alguns cultos, algumas práticas que o povo na Idade Média tinha, que ainda fazia referência às suas crenças antes do cristianismo, principalmente aquelas ligadas ao final ou início de uma estação, e muitas das datas religiosas foram instituídas com a ideia de tirar o foco da atenção das pessoas para suas antigas crenças, para que elas fossem assimilando as crenças novas que eram apresentadas para ela. Bom, se isso é certo ou errado, é muito difícil para nós nesses dias discutirmos isso, porque todas as novas ideias tentam sempre de alguma forma se impor. Em algumas, às vezes, até com a mentira, tentam se impor. Daí vai para nós pensarmos, né? Há uma utilidade em mantermos essas comemorações? Há uma finalidade para isso? E muitos até se perguntam, tendo eu compreendido hoje a vida do ponto de vista espiritual, devo não participar de festividades, de comemorações que são tradicionalmente ligadas a outras religiões ou a outras crenças? Bem, no Espiritismo não existe nenhum tipo de proibição dizendo o que é certo e errado do ponto de vista das convenções aqui terrenas mais comuns, mais simples. Participar ou não de uma festividade depende sobretudo da intenção que a pessoa tem, depende sobretudo daquilo que ela deseja realmente estar expressando naquele momento. O fato é que o São João, segundo o texto que eu acabei de ler aqui para vocês, não tem essa intenção de lembrar a morte de João Batista, muito menos de comemorar a morte daquele que foi o anunciador, a vinda de João Batista. De Jesus.
Na verdade, a intenção, quando a igreja instituiu isso, seria talvez exaltar a figura de João, mostrando para as pessoas, através das festividades, o valor que esse ser tinha para a mensagem de Jesus, para o anúncio da vinda de Jesus. Afinal de contas, João, antes mesmo das pregações públicas de Jesus, já estava trazendo alguns princípios, algumas ideias. João já possuía alguns discípulos. João era mais novo que Jesus, aproximadamente uns 6 meses, e ele era primo de Jesus, né? Ele era alguém da família de Jesus, provavelmente cresceram juntos, se conheceram, e ele naturalmente devia fazer parte da família espiritual, daqueles espíritos que acompanharam Jesus e vinham preparar terreno para ele. Por exemplo, começando a preparar alguns discípulos, tanto é que é muito provável que algumas das pessoas que seguiam João Batista passaram a seguir Jesus depois, passaram a compreender. Mas voltamos ao nosso tema. Lembrar desse espírito, para ele, faria alguma diferença? As nossas comemorações, homenagens a ele, faria alguma diferença? Para os espíritos que evoluíram muito, essas convenções não têm muita importância. Por exemplo, lembrarmos no Natal do nascimento de Jesus, para ele não tem tanta importância isso. Desde que essa nossa lembrança tenha realmente um impacto sobre nós. Se nós pensarmos que esses espíritos já evoluíram muito, já se despojaram aqui dos interesses, das convenções terrenas, para eles, homenagem não fazem diferença nenhuma. Então essas datas, elas teriam muito mais importância para ajudar as pessoas a lembrarem das vidas dessas pessoas. Mas nós não precisamos necessariamente de uma data especial para lembrar de ninguém. Não precisamos, por exemplo, lembrar especificamente dos nossos entes queridos que já partiram para a vida espiritual em um dia específico do ano, por exemplo, a data da sua morte ou do seu nascimento. Nós podemos lembrar deles sempre. Como essas figuras históricas importantes para a evolução espiritual da humanidade não precisam necessariamente ter uma data para lembrarmos deles. Mas mesmo assim, essas datas ainda têm algum valor, desde quando levem as pessoas às reflexões, levem as pessoas a considerarem realmente os exemplos que essas personalidades tiveram. Aí sim tem algum valor espiritual esse tipo de comemoração, mas, mais uma vez eu digo, não é para eles, é especialmente para aqueles que, se recordando dessas vidas, possam se inspirar nessas vidas. Mas no caso dessas datas comemorativas que nós temos, ou datas que homenageiam essas figuras importantes aí do cristianismo, sobretudo no mês de junho, nós vemos que muitas perderam essa conotação de serem formas de lembrar esses exemplos para aqueles que procuram conhecer essas personalidades, e se tornou muito mais um motivo de entretenimento, de lazer. Em muitas regiões isso se tornou até mesmo uma possibilidade de renda para muitas pessoas, porque isso movimenta a economia. E aí fica a pergunta, do ponto de vista espiritual, tem alguma implicação nós participarmos dessas comemorações? Naturalmente que vai depender das nossas intenções, do que nós fazemos nesses dias festivos. Há pessoas que aproveitam esses momentos, por exemplo, para relaxarem, para aliviarem as suas tensões, as suas preocupações, se envolvem com aquele clima festivo. E nesse sentido, é mais um entretenimento como muitos outros que nós temos e que são necessários à nossa vida material. Nós não podemos viver simplesmente de forma introspectiva, fechados, não podemos viver simplesmente apenas trabalhando. Nós precisamos de momentos de lazer, de convívio social, precisamos de momentos em que nós espairecemos, aliviamos as nossas tensões, preocupações, ou seja, nos distraímos. Isso faz parte da nossa experiência. E cada um deve buscar aquilo que lhe agrada. Para algumas pessoas as festividades são importantes e ainda são até mesmo necessárias. São formas importantes das pessoas interagirem, das pessoas procurarem ter, através do entrosamento, do relacionamento com outras pessoas,
experiências ali de convivência. O grande e importante nesses momentos, em qualquer outro da vida, é sempre a nossa intencionalidade, o que nós estamos buscando em cada atividade que nós praticamos. Nós podemos tornar uma festividade um ato santificado quando nós estamos agindo, por exemplo, de uma forma equilibrada, de uma forma harmoniosa, o que infelizmente nem sempre as pessoas conseguem fazer, por exemplo, em festividades, sobretudo quando elas dão uma vazão muito grande a determinados comportamentos, perdem o autocontrole, consomem bebidas alcoólicas, e isso leva as pessoas a um estado de desequilíbrio, de perturbação e de desarmonia onde elas se encontram. Ali nós vamos perceber que não foi necessariamente a festa que propiciou aquele estado, mas sim uma predisposição da pessoa, uma falta de vigilância, uma falta de cuidado da parte dela. É óbvio que nós temos que evitar os ambientes que possam desencadear ali situações constrangedoras para todos nós. Devemos evitar meios que nós sabemos ali que há grande probabilidade de acontecer confusões, mas não pela ação em si que se faz ali, uma comemoração, a lembrança da existência de alguém, mas pelo conjunto de pessoas que frequentam aquele lugar e as intencionalidades que elas possam trazer. Daí vai para cada um a necessidade de ponderar se deve ou não participar de determinadas festividades, o quanto aquilo pode representar para ela de uma exposição desnecessária ou não a situações que poderiam ser constrangedoras e desagradáveis e que podem propiciar a ela extravasar as suas imperfeições, a sua violência, a sua agressividade ou qualquer outra das suas imperfeições. O fato em si é que comemorar datas pode ser algo positivo ou não, assim como realizar qualquer tarefa nossa pode ser positivo ou não, dependendo do nosso estado de espírito, da nossa disposição interior, das intenções que nós temos, daquilo que nós estamos buscando. Então, participar de uma festividade de São João pode ser para muitas pessoas, como foi para mim na minha infância e até hoje é assim, como uma oportunidade de reviver momentos de confraternização, de encontro de pessoas, ou simplesmente de espairecer, de comer comidas típicas. Mas nós não necessitamos das datas para lembrar os exemplos, a vida, a trajetória de nenhuma pessoa. Não precisamos estar presos a isso. Aliás, nós fazemos com muita frequência a lembrança da vida de todas essas pessoas que são importantes na história espiritual da humanidade, pelo menos para nós que seguimos essa formação mais fundamentada na visão espiritual do cristianismo, na abordagem que o espiritismo traz. Lembramos de João Batista com muita frequência pelo valor que ele tinha no seu tempo de trazer às pessoas daquela época reflexões sobre os seus atos, sobre as suas escolhas, dentro dos limites que ele tinha das concepções religiosas naquele tempo. Lembramos dele com frequência por ter sido alguém que preparou mentalidades, as mentes das pessoas para que elas pudessem começar a ouvir as pregações de Jesus e pudessem ser mais sensíveis à mensagem do Mestre. Então João Batista é alguém que nós podemos lembrar muitas vezes, afinal de contas, a história dele é muito significativa e muito emblemática. Já abordamos muitas vezes sobre João Batista, notadamente reconhecendo que ele é o profeta Elias reencarnado. Alguém que em outro momento traremos ali a história explicando o quanto é significativa essa história de Elias ter reencarnado e ser conhecido como João Batista. Aliás, Jesus confirmou isso. Quando os discípulos perguntavam se cumpriria uma profecia que Oséias, um profeta, tinha dito, que antes da vinda de Jesus, ou a vinda do esperado Messias, o profeta Elias tinha que retornar. E, de fato, Jesus disse, sim, ele já retornou e fizeram com ele tudo o que quiseram. E aí o texto evangélico diz que os espíritos compreenderam que era de João Batista que Jesus estava falando.
João Batista é a reencarnação então de Elias. Conhecer a história desse espírito nesses dois momentos da sua evolução é muito importante para entendermos como a lei de ação e reação funciona, sempre nos trazendo os resultados, as consequências daquilo que nós fizemos em nossas vidas. Elias foi um profeta do povo hebreu, que vivera séculos antes de João Batista, e que na sua ação, no seu desejo intenso de proteger a sua convicção, a crença do seu povo, ele foi muito combativo, inclusive contra o rei da época. E ele foi tão combativo que ele instigou a ação das pessoas de modo a agirem de forma violenta contra os sacerdotes de um outro povo que estavam ali numa disputa com eles. Porque havia ali uma preocupação muito grande de que aquele povo, naquela época, perdesse aquelas noções religiosas que vinham cultivando. E Elias foi muito combativo nesse sentido. E ele foi tão enfático, tão assim intenso nessa sua forma de agir, que ele acabou incitando as pessoas a atos de violência que levaram à morte de inúmeros sacerdotes daquela divindade que vinha ocupando ali o espaço que a divindade que os judeus cultivavam, Yahvé, tinha na vida deles. E isso se tornou para aquele espírito Elias um fardo que viria somente no futuro, após muitas experiências, após a revisão das suas escolhas, das suas atitudes, viria a culminar nessa última grande experiência que ele vivenciou, já reencarnado como João Batista. João Batista desencarnou também degolado. Então nós vemos que quando Jesus confirmou a existência da reencarnação ao afirmar que João Batista era Elias, Jesus também estava confirmando a lei de ação e reação, de que tudo aquilo que nós praticamos, que nós desencadeamos na vida dos outros, se voltam de alguma forma sobre nós. O fato é que João Batista, o espírito que conhecemos tanto como Elias como João Batista, evoluiu muito nesse período que separa as suas existências de Elias e João Batista, por volta de uns 700 anos. Foi um espírito que tinha adquirido grande capacidade de entender a não violência. Tanto é que ele instiga as pessoas no tempo em que ele é conhecido como João Batista a serem obedientes à lei divina, como eles entendiam na época, sem a prática da violência. Por isso que ele incitava, convidava as pessoas sempre ao arrependimento, a reverem as suas atitudes, porque ele próprio aprendera dessa forma, de que nós não poderíamos nunca agir contrariando a lei divina que está inscrita em nós, em nossas consciências. Por isso que ele foi tão enfático em dizer que as pessoas deveriam estar num processo de arrependimento, de rever as suas atitudes. Se podemos trazer um grande exemplo da atividade de João Batista para as nossas vidas, é a ideia de que nós precisamos sempre rever as nossas atitudes, sempre reconsiderar, sempre nos converter, sempre repensar o que estamos fazendo. Porque há períodos na vida em que nós como que nos acostumamos com alguns erros que nós não estamos dando muita importância. Nós muitas vezes temos atitudes que no íntimo nós sabemos inadequadas, mas nós somos complacentes com elas. Nós acabamos aceitando e dizendo, eu sou assim mesmo, um dia eu mudo. Não, a memória, a lembrança de João Batista para nós é essa, a de que devemos estar permanente nesse processo, não daquele arrependimento que apenas nos leva a sentimento de culpa, não, mas a uma retomada, uma revisão de atitudes, acertar novamente em nossa caminhada. Para nós, hoje, poderá significar que sempre que alguém falar do dia de São João, não vai significar só um momento das festividades terrenas, comuns aqui, que muitas vezes não lembra a personalidade tão grandiosa, tão impactante de João Batista. Mas para nós passa a representar isso, a lembrança de alguém que
que superou seus erros de uma encarnação muito antiga, como Elias, provou das consequências dos atos que ele desencadeou e que se renovou profundamente. E hoje, certamente, João Batista é um espírito de grande elevação espiritual que continua não sensíveis a essas atividades aqui terrenas que lembram a sua passagem na vida como João Batista, mas sobretudo sensível às pessoas que se inspiram na sua vida para buscar mudanças, renovação, dedicação àquilo que realmente é o correto, àquilo que realmente é o certo, dentro dos limites, dentro da possibilidade que a pessoa tem de compreender a lei divina naquele momento da sua vida. Ou seja, ele deve, quando alguém lembra da sua figura e lembra do seu exemplo, ele deve se sentir talvez satisfeito de saber que a sua história serve para inspirar pessoas. Talvez ele se sinta não homenageado, mas feliz de saber que mais e mais espíritos, ao evoluir, estão refletindo, estão trabalhando pelo seu progresso. Afinal de contas, é natural que aqueles que já alcançaram um estágio evolutivo maior se sintam felizes de perceber que aos poucos seus irmãos ainda imperfeitos, ainda infelizes, ainda presos à vida material, estejam se esforçando, estejam lutando para progredir e para evoluir. Mas poderemos participar de festas juninas em comemoração não apenas a São João, ou São Pedro, ou qualquer outro santo dentro da Igreja Católica? Isso fica sempre a critério de cada um. Nós muitas vezes temos atitudes radicais de achar que para crescermos espiritualmente nós temos que simplesmente romper e nos isolar completamente do mundo. Mas não. Na verdade, nós podemos participar de tudo aquilo que possa ser bom, mas tendo a cautela, o cuidado para ver se aquilo pode não nos prejudicar, se aquilo pode não nos levar a uma situação inadequada, que não seja feliz para o nosso progresso espiritual. Então, caberá a cada um julgar, avaliar o que realmente é conveniente. Não existem proibições no mundo espiritual superior, porque eles esperam que nós trabalhemos com a nossa consciência, não nos impondo regras, mas que naturalmente nós vamos descobrindo o que realmente é conveniente para a nossa evolução espiritual. E assim, então, eu convido a todos neste instante para o nosso momento de prece, de oração, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, que possamos, Senhor da vida, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, que possamos, imbuídos de pensamentos de renovação, de fé, de confiança no amparo e na assistência espiritual, que possamos, Senhor, nesta humilde oração, agradecer por tudo aquilo que temos recebido, Senhor, pela bênção da vida, pela oportunidade que temos de fazer parte do mundo neste exato momento, Senhor. Como sabemos que não há erro em sua criação, o fato de estarmos aqui, Pai, é para nós de grande importância, pois representa o melhor momento para o nosso crescimento. E por isso te pedimos, Senhor, que o Senhor permita aos Espíritos Consoladores continuarem nos inspirando a fé, a confiança, a determinação, a boa disposição em trabalharmos pelo nosso progresso e pelo nosso crescimento interior. E que possam os bons espíritos, os espíritos amigos, inspirarem, ampararem a quantos passam por momentos difíceis nestes dias, Senhor. Possam os espíritos amigos levarem consolações, esperança e fé a esses corações que se encontram cansados e abatidos. E que possamos também, Senhor, nós mesmos, não apenas sermos consolados,
amparados nos momentos de nossas dores, mas que possamos nós também sermos, ainda que pequeninos, mas portadores do auxílio, da boa palavra, da palavra de bom ânimo, a quantos compartilham conosco a existência terrena. Permita, Senhor, que assim seja. Graças te damos. Meus amigos, estas foram as reflexões para este momento. Que possamos todos, em paz no coração, continuarmos firmes em nossa trajetória e nossa evolução. Eu convido a todos a continuarem acompanhando a nossa programação aqui do canal Espiritualidade, o nosso programa Com Ponto de Vista, curtindo os vídeos, compartilhando esse conteúdo para que mais pessoas possam conhecê-lo. Um grande abraço a todos e viva São João!